No coração do vasto e misterioso Oceano Pacífico, onde o azul profundo se estende até onde a vista alcança, repousa um dos maiores enigmas da arqueologia mundial, Nan Madol. Localizada na costa leste da ilha de Pohnpei, na Micronésia, Nan Madol é conhecida como a Atlântida do Pacífico, um sítio arqueológico que desafia o tempo e a compreensão humana. Suas ruínas silenciosas, erguidas sobre um recife de coral, fascinam exploradores, arqueólogos e curiosos há séculos. A cidade foi construída em uma região remota, cercada por águas rasas e canais, longe de qualquer fonte natural de água potável. Composta por quase 100 ilhotas artificiais interligadas por mais de 90 canais, Nan Madol é chamada de Veneza do Pacífico. Seu labirinto de pedra e água cobre uma área de cerca de 1,5 km por 0,5 km, tornando-se um dos maiores complexos megalíticos do mundo. A construção de Nan Madol começou por volta do século VIII, mas foi entre os séculos XII e XIII que a cidade floresceu como centro político, religioso e cerimonial da dinastia Saudeleur, que governou Pohnpei com mão de ferro. O maior mistério permanece. Por que construir uma cidade monumental sobre o mar, longe de água potável, terras férteis e recursos básicos para a vida? Alguns estudiosos sugerem que a localização isolada servia para separar a elite religiosa e política do restante da população, reforçando o poder dos governantes. Cada bloco de basalto, alguns pesando até 50 toneladas, foi transportado de pedreiras distantes, provavelmente por jangadas ou rolos de madeira, e empilhado com precisão impressionante. O objetivo exato dessa façanha monumental ainda é debatido. Poder, defesa, espiritualidade ou segredos perdidos no tempo? Como uma sociedade sem metais, sem roldanas ou tecnologia avançada, ergueu muralhas de dezenas de toneladas? O enigma permanece sem resposta definitiva, alimentando lendas locais sobre magia, gigantes e poderes sobrenaturais. Descobertas recentes revelaram túneis submersos, artefatos e indícios de que a cidade pode ter sido ainda maior do que se imaginava. Nan Madol é um convite ao mistério, um portal para perguntas sem resposta sobre cultura, religião, engenhosidade humana e os limites do que acreditamos ser possível. Até hoje, Nan Madol permanece envolta em lendas e segredos, inspirando histórias sobre civilizações perdidas, poderes ocultos e a incrível capacidade humana de sonhar e construir o impossível. Nan Madol é uma obra-prima de engenharia antiga, construída literalmente sobre as águas do Pacífico. Os construtores criaram cerca de 100 ilhotas artificiais, empilhando colunas de basalto em padrões entrelaçados, formando plataformas estáveis sobre o recife de coral. Para garantir a estabilidade, as pedras eram cuidadosamente encaixadas, aproveitando o peso e o formato hexagonal natural do basalto, sem o uso de argamassa. Canais profundos serviam como ruas aquáticas, conectando templos, residências e túmulos, e também ajudavam a drenar a água, evitando inundações nas ilhas artificiais. Construir sobre um recife exigiu superar desafios como a instabilidade do solo e a força das marés, obrigando os engenheiros a desenvolver técnicas inovadoras de fundação. A cidade era inteiramente dependente de canoas, tanto para transporte quanto para trazer materiais de ilhas distantes. A água era central para a vida urbana, cerimonial e logística. Os construtores utilizavam ferramentas simples de pedra e concha para talhar e ajustar os blocos de basalto, demonstrando uma habilidade artesanal extraordinária. As muralhas, encaixadas sem argamassa, resistem há séculos à erosão, marés e tempestades, revelando o domínio das técnicas de encaixe e o conhecimento do ambiente. Estima-se que milhares de pessoas trabalharam por séculos, movendo cerca de 750 mil toneladas de basalto sem animais de carga ou rodas, usando apenas força humana, alavancas e balsas.
Uma curiosidade: algumas pedras pesam até 50 toneladas, e há lendas locais que atribuem a construção a poderes sobrenaturais, tamanha a dificuldade da tarefa. Nan Madol é o maior testemunho da determinação, engenhosidade e organização de seus construtores, um verdadeiro enigma da engenharia sobre as águas. A história oral atribui Nan Madol à enigmática dinastia Saudeleur, governantes estrangeiros que, segundo as tradições, chegaram misteriosamente à ilha de Pohnpei por volta do século XII. Eles unificaram os clãs dispersos e transformaram a ilha em um centro de poder sem igual na Micronésia, estabelecendo uma ordem política e religiosa inédita na região. Os Saudeleur governavam a partir da impressionante cidade sobre as águas, composta por quase 100 ilhotas artificiais interligadas por canais. Eles exigiam tributos e trabalho dos clãs locais, consolidando sua autoridade e permitindo a construção de monumentos grandiosos, como plataformas cerimoniais e túmulos reais. Lendas falam de irmãos feiticeiros, Olisirpa e Olossopa, que teriam usado magia para erguer as pedras gigantescas, transportando blocos de basalto de até 50 toneladas por meio de feitiços e canoas voadoras. Esse feito de engenharia parecia impossível para a época e ainda hoje intriga estudiosos e arqueólogos. Com o tempo, os Saudeleur tornaram-se tiranos, isolando-se em Nan Madol e impondo regras rígidas, como a proibição de certos alimentos e a exigência de tributos cada vez maiores. Dizem que a corte era cercada de mistérios, rituais secretos e práticas religiosas que assustavam o povo. A queda veio com Isoquelequel, um guerreiro lendário vindo do oeste, que, segundo a tradição, era descendente dos próprios deuses. Ele liderou uma rebelião vitoriosa, derrotando os Saudeleur e instaurando um novo sistema de chefes locais, conhecidos como Nahnwarki, mudando para sempre a história da ilha. Após a derrota dos Saudeleur, Nan Madol perdeu sua importância política, tornando-se apenas um centro cerimonial e espiritual, visitado por poucos e cercado de tabus. Muitos acreditam que o local ainda guarda espíritos ancestrais e energias misteriosas. A ascensão e queda da dinastia são lembradas tanto pela grandiosidade de suas construções, quanto pela tirania de seu governo. Até hoje, histórias de maldições e aparições rondam as ruínas, marcando profundamente a memória do povo de Pohnpei. O mito e a história se entrelaçam em Nan Madol, perpetuando o mistério do local e inspirando novas gerações a buscar respostas sobre seu passado fascinante. Pesquisadores continuam a desvendar segredos, enquanto os habitantes mantêm vivas as lendas, tornando Nan Madol um dos maiores enigmas do Pacífico. Nan Madol permanece como um testemunho silencioso de uma civilização perdida, onde história, mito e natureza se fundem em um cenário de beleza e mistério incomparáveis. Nan Madol era reservada à elite. Nobreza, sacerdotes e servos viviam nas ilhotas, cercados por canais e muros de pedra que delimitavam o espaço sagrado e reforçavam a separação social. O cotidiano era marcado por uma rotina rigorosa, onde cada grupo tinha funções bem definidas. Enquanto o povo comum habitava Pohnpei, levando uma vida mais simples, baseada na pesca, agricultura e coleta, os habitantes de Nan Madol desfrutavam de privilégios e responsabilidades exclusivas. Cada ilhota tinha função específica. De templos, onde sacerdotes realizavam rituais diários para manter o equilíbrio espiritual, a oficinas de artesãos especializados em produzir ornamentos e ferramentas de prestígio. Túmulos reais guardavam os ancestrais e oficinas fervilhavam de atividade, com artesãos transmitindo técnicas de geração em geração. O respeito aos mais velhos e a linhagem era fundamental, e histórias sobre os fundadores eram contadas ao redor de fogueiras. A cidade era um símbolo de poder,
marcada por rituais e cerimônias que reforçavam a ordem social. Festas e celebrações reuniam a elite, com danças, músicas e oferendas aos deuses, enquanto o povo assistia de longe, respeitando as hierarquias. Escavações revelam luxo, restos de banquetes, ornamentos de conchas raras e ferramentas sofisticadas. Objetos de prestígio circulavam entre os nobres, simbolizando alianças e status. A dieta da elite era rica, com frutos do mar, iguarias exóticas e frutas tropicais, contrastando com a alimentação mais modesta do povo, baseada em taro, peixe e coco. O local era sagrado, ponto de conexão entre humanos e deuses, com rituais para garantir prosperidade, proteção e fertilidade. Tradições orais transmitiam mitos e lendas, fortalecendo a identidade do povo. A monumentalidade da arquitetura inspirava reverência e temor, consolidando o poder dos governantes. Até hoje, histórias sobre espíritos guardiões e mistérios de Nan Madol alimentam o imaginário local, tornando o sítio um dos mais fascinantes do Pacífico. O maior enigma de Nan Madol reside no transporte colossal das pedras de basalto, extraídas a quilômetros de distância das ilhas vizinhas e do interior de Pohnpei. Cada bloco, pesando entre 5 e 50 toneladas, precisava ser movido por terrenos acidentados, pântanos e canais, até chegar ao local da construção. Sem rodas, animais de tração ou ferramentas de metal, surge a pergunta inevitável: como moveram esses blocos gigantescos, alguns com o peso de um caminhão moderno? Não há vestígios de trilhas permanentes, rampas monumentais ou marcas de rodas, o que torna o feito ainda mais intrigante. As ferramentas disponíveis eram incrivelmente simples: pedras, conchas e coral. Para cortar, polir e encaixar blocos tão pesados, esses instrumentos parecem insuficientes diante da magnitude da obra. Ainda assim, cada pedra foi talhada com precisão, sugerindo um conhecimento técnico surpreendente. Entre as teorias mais aceitas está o uso de jangadas de madeira para transportar as pedras pelo mar, aproveitando as marés e correntes. Outras hipóteses sugerem o uso de rampas de terra, rolos de madeira ou pura força humana, com centenas de pessoas coordenadas em um esforço coletivo. No entanto, nenhum método foi comprovado, e os detalhes permanecem envoltos em mistério. O padrão entrelaçado das muralhas, conhecido como estilo sandwich, não só confere estabilidade às estruturas, mas também revela um senso estético apurado. Cada bloco foi cuidadosamente posicionado, encaixando-se como peças de um gigantesco quebra-cabeça, exigindo planejamento, matemática e uma coordenação impressionante entre os construtores. O conhecimento de engenharia demonstrado em Nan Madol surpreende até os especialistas de hoje. Arqueólogos e engenheiros modernos ainda tentam desvendar como uma sociedade sem tecnologia avançada conseguiu erguer uma cidade tão complexa sobre recifes e canais, desafiando as limitações do seu tempo. O silêncio das ruínas, envoltas por neblina e pelo som do mar, mantém o mistério vivo. Entre as pedras, ecoam lendas de magia, gigantes e poderes sobrenaturais, alimentando especulações e fascínio por gerações. Nan Madol permanece até hoje como um desafio à lógica e à imaginação humana. Após a queda dos Saudelieu, o destino de Nan Madol mudou para sempre. Sem o poder centralizado dos antigos governantes, a cidade começou a ser lentamente engolida pela selva e pelo tempo. Manter a grandiosidade de Nan Madol tornou-se impossível. Os canais entupiram, as estruturas ruíram, e a vida cotidiana foi se tornando cada vez mais difícil. A elite e os habitantes remanescentes migraram para Pohnpei, buscando abrigo e recursos em terras mais férteis e seguras. A escassez de água potável e a falta de solo fértil tornaram a sobrevivência insustentável,
forçando o abandono definitivo da cidade. Mas não foi apenas a natureza que afastou os habitantes. Lendas antigas contam que, ao cair da noite, espíritos dos antigos governantes vagam entre as ruínas, protegendo o local de intrusos. Dizem que quem ousa desafiar a maldição de Nan-Madol sente arrepios, ouve sussurros no vento e vê figuras fantasmagóricas entre as pedras. O medo dessas forças invisíveis ajudou a preservar o local, mantendo curiosos e saqueadores afastados, mas também mergulhou Nan-Madol em isolamento e mistério. O abandono de Nan-Madol foi resultado de uma combinação de fatores políticos, logísticos e crenças sobrenaturais, entrelaçando realidade e mito em sua história. Hoje, o silêncio que paira sobre Nan-Madol ecoa o fim de uma civilização outrora poderosa, e o mistério de seu desaparecimento continua a fascinar e assombrar todos que se aproximam. Entre as pedras silenciosas e as águas calmas, permanece a pergunta: o que realmente aconteceu em Nan-Madol? Nan-Madol é hoje um dos mais intrigantes campos de pesquisa arqueológica do mundo, atraindo equipes multidisciplinares que utilizam tecnologia de ponta, como drones, mapeamento 3D e análises geoquímicas para desvendar seus segredos. Sonares avançados e varreduras digitais revelam estruturas submersas e detalhes ocultos sob as águas, sugerindo que parte da cidade permanece inexplorada, talvez soterrada por séculos de sedimentos. O acesso ao local é restrito, preservando o respeito cultural e o patrimônio. Comparada a monumentos como Stonehenge ou as pirâmides do Egito, Nan-Madol desafia explicações convencionais sobre engenharia e organização social em ilhas remotas. Sua impressionante engenharia sobre a água, construída em ilhotas artificiais com blocos de basalto pesando várias toneladas, levanta debates sobre as técnicas de transporte e construção utilizadas por seus construtores. Teorias alternativas, de civilizações perdidas a influências extraterrestres, continuam a alimentar o fascínio popular, mas a comunidade científica busca explicações baseadas em evidências arqueológicas e etnográficas. Descobertas recentes, como datações por radiocarbono e análises de restos orgânicos, sugerem que a construção de Nan-Madol começou por volta do século VIII, com expansão significativa entre os séculos XII e XIII. O sítio é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, mas está ameaçado por mudanças climáticas, erosão costeira e a subida do nível do mar, o que intensifica a urgência por pesquisas e ações de preservação. Pesquisadores e comunidades locais trabalham juntos para proteger o sítio, promovendo educação patrimonial e desenvolvendo estratégias de adaptação frente às ameaças ambientais. Apesar dos avanços, Nan-Madol permanece um enigma, com muitos mistérios ainda sem resposta. Desde a origem exata das pedras, até o declínio da civilização que ali floresceu. O futuro reserva novas descobertas, com expedições internacionais planejadas e debates acadêmicos em andamento, garantindo que Nan-Madol continue inspirando estudiosos e curiosos ao redor do planeta. Seu mistério e grandiosidade asseguram seu lugar entre as maiores maravilhas do mundo, um testemunho extraordinário da criatividade humana e da capacidade de adaptação diante dos desafios do tempo e da natureza.